Abraço, amigos! Estamos chegando com o nosso podcast, que é um projeto do Grupo de Oração Rainha da Paz. E, é claro, a todos vocês, o nosso podcast da Renovação Carismática Católica, que participa dos grupos de oração da nossa diocese. São mais de 80 grupos aí. E a partir do Grupo de Oração Rainha da Paz, nós estamos começando com mais este veículo de comunicação para levar informação, um bate-papo bem informal a respeito daquilo que é importante dentro da nossa Igreja Católica e, sobretudo, no movimento em que você e eu fazemos parte. Meu nome é Clemilson Cassiano. Eu sou membro do Grupo de Oração Rainha da Paz. Hoje estou como coordenador do Ministério de Pregação da Diocese. E é claro, com muita alegria que nós estamos aqui para bater esse papo legal. E o assunto de hoje, é claro, vamos falar como está aproximando o Dia Internacional das Mulheres. Vamos falar sobre as mulheres na igreja, as mulheres fortes da Bíblia. É aquela mulher, com certeza, identifica com você. E hoje, nesse podcast, quem vai estar sempre participando comigo aqui, a Bruna Aquino Ferreira Garcia. Um abraço, Bruna, que bom você estar presente conosco aí. Vamos começar apresentando. Fala de você. Como o Clemilson disse, eu sou a Bruna e o Vinícius são casados, estamos na coordenação aí do Grupo de Oração Rainha da Paz, aqui em Caratinga, e é um prazer imenso estar aqui hoje. Podcast, uma ferramenta que a gente tem aí para comunicar, para levar o evangelho às pessoas. Nós, como carismáticos, temos que explorar de todos os meios, né? Sobretudo das redes sociais, internet, que hoje está muito contaminada. Vamos jogar uma sementinha da palavra de Deus no meio. E Vinícius, estamos juntos nessa batalha aí. Fala de você e se apresente também pra gente. Isso aí, Clemilson. Faço parte do Ministério de Comunicação. Estou hoje como coordenador junto com a Bruna. A comunicação também dentro do Grupo de Oração Rainha da Paz. Gente, é o seguinte. Nós estamos no Dia Internacional das Mulheres. E a gente sabe por que começou esse dia, de toda a luta que a mulher vem travando ao longo da história para encontrar o seu lugar na sociedade. E olha só, uma coisa interessante de dizer, as mulheres hoje, a gente vê muita luta, eu defendo muito, sou um defensor nato da participação da mulher em tudo, na vida social, na vida empresarial, na igreja, no lar. Essas mulheres, na Bíblia, lá em Gênesis, já começa dizendo o seguinte: Adão estava ali, no paraíso, onde Deus o colocou, mas Deus olhou para Adão e disse o seguinte: não é bom que o homem fique só. E ele então lançou um sono profundo sobre Adão, e aí da costela dele tirou a mulher, que eram ossos dos ossos dele. Mas não tirou, não foi do pé de Adão, não foi da canela de Adão, tirou da costela, ou seja, a mulher para estar lado a lado com o homem. É isso, Bruna? Então, já no começo, a gente já sabe da importância da mulher. No começo, primeiro livro, a palavra Gênesis quer dizer criação, o livro da criação. Então, Deus já criou ali o homem, já pensando na mulher. Não é isso mesmo, Bruna? Exatamente. Alguns pesquisadores falam que Eva todo dia de manhã já acordava e contava as costelas de Adão para saber se Deus não tinha criado outro. Interessante, a palavra Eva, a palavra hebraica, quer dizer vida. Já começa a dizer que Deus também gerou a mulher para poder gerar a vida em nós. Que Eva deixou-se enganada pela serpente, pela soberba, pela vaidade, pela vontade de conhecer novidades, deixou-se enganada pela serpente. Então muita gente tem um pezinho atrás com Eva. A primeira mulher que a gente conhece na Bíblia, e entre começar de Eva tem muitas outras mulheres que de uma importância histórica. Aí a gente conversando nos bastidores aqui, a Bruna citou uma mulher que ela gosta muito. Muito bacana a história de Ruth, porque ela tem ali a grandiosidade, a riqueza de amizade com a sogra dela, né? E a gente vê muito de forma importante a narrativa quando ela diz a Noemi que a terra dela, né, o Deus dela será o Deus da vida dela, a família dela, a tua família. E ela ali traça uma amizade muito forte com Noemi e passa a ter Noemi como mãe. A Ruth havia casado com um dos filhos de Noemi e ocorre ali uma fatalidade. O seu cunhado, o seu marido e o seu sogro falecem e elas ficam ali sozinhas. E então Noemi ouve falar que a terra onde ela pertencia volta a ter bonança, né? Cessa o tempo de fome. E ali Ruth encontra-se em um momento que Noemi diz a ela que pudesse retornar já à terra, uma terra pagã, que ela tinha origem pagã, dos Moabitas. Mas a cunhada de Ruth retorna, sim, obedecendo a Noemi, e Ruth se recusa.
Ela diz que a terra de Noemi é a sua terra, o Deus dela é o Deus de Ruth. E ali elas, com aquele laço de amizade, retornam à sua terra e mostra muito ali uma amizade, mas um amor profundo que Ruth criou não só com seu esposo que havia falecido, mas com a sua sogra. Um laço familiar, mesmo sem a criação de um filho, ela criou ali um laço que foi muito além do traço sanguíneo, mostrando a fidelidade de Ruth com aquela casa, com aquela mulher, a amizade entre elas, porque ela viu também que Noemi estava sozinha, não tinha mais esposo, não tinha mais filhos, e pela idade de Noemi ela não conseguia um novo casamento. Esse livro demonstra muito por meio da história de Noemi e Ruth a garra da mulher, a força da mulher. A história delas é muito bonita, não terminou aí. Saber dessa fidelidade, dessa garra, dessa força. É importante dizer que o primeiro Dia Internacional das Mulheres foi celebrado nos Estados Unidos em 1908, portanto há 113 anos, está completando agora. E essa luta começou porque as mulheres tinham de fato baixos salários, eram discriminadas, condições de trabalho diferenciadas dos homens. E ainda hoje a gente vê isso. Então muita coisa aconteceu ali. E claro, as mulheres com a sua luta, com a sua fibra estão chegando lá. A gente vê muitas mulheres que ocupam grandes postos hoje. Você consegue fazer alguma relação da mulher guerreira de hoje, a mulher que persevera? Tem alguma Ruth hoje na nossa sociedade? Pois é uma coisa interessante. As mulheres hoje de fato conseguiram muito espaço. A luta não está no final, porque pode ter conseguido espaço profissional, mas as divisões ainda de tarefas na sociedade, as mulheres ainda estão bem atrás, nos postos inclusive de liderança. Uma sociedade ainda machista, onde muitas mulheres inclusive têm preconceito contra outras mulheres, não deixam que elas também cresçam. A gente vê hoje, alguns anos atrás agora, foi que se criou a lei crime passional, crime contra a mulher, tem até um nome agora, chama-se feminicídio, e a gente tem visto esse crime acontecer constantemente, sobretudo na pandemia, né, onde a mulher e o homem estão muito dentro de casa agora. Então existem muitas agressões, existe muita morte de mulher, coisas que não são notificadas, que a mulher ainda está lutando para chegar lá, buscando um espaço de igualdade. E eu vi uma propaganda, uma publicidade, um spot muito interessante, dizendo assim, olha, a mulher, quando ela alcança o seu posto, não significa que ela está tirando o espaço do homem. Ela está criando um novo espaço. Uma mulher que se torna empresária, ela está muito mais do que ocupando a vaga de um homem, ela está criando novas vagas de emprego para outras pessoas, inclusive para homens. Uma mulher que tem um salário igual ao do homem dentro de uma casa, se o marido recebe X e a mulher recebe também X igual ao homem, não significa que ela está colocando o homem para baixo, ela está ajudando mais a ampliar o salário, a renda, os recursos daquela casa. Então, isso é algo que nós devemos parar e refletir. Mas é um assunto que é muito discutido. Eu sei que nesse momento nós estamos no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, a gente sabe que tem muita gente discutindo isso, vários sites hoje, lives pelo Instagram, discutindo esse assunto, né, da mulher na sociedade em geral. Eu queria, como carismático que somos, Renovação Carismática Católica, debater a mulher na igreja. Eu ando muito por aí, ministro a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, mas também faço debates sociais. E eu vejo, Bruno, na igreja, pessoas que não têm muito conhecimento, embora estão na igreja, dizendo, olha, a igreja é muito machista ainda. A igreja abre pouco espaço para a mulher na igreja. Quando eles falam assim, eu imagino que estão falando no espaço no altar, de ordenação sacerdotal, nas 3 ordens, diaconato, presbiterato e episcopado, que são as 3 ordens da igreja, que é específica de homens. Eu imagino que seja isso. Mas a mulher tem muito espaço na igreja, porque a gente convive muito com ela, a gente convive na igreja, a gente sabe disso. Como que você acha, qual é a sua visão hoje com a líder de igreja, ou seja, a liderança de igreja hoje, a coordenadora do Ministério da Comunicação e coordenadora do Grupo de Oração Rainha da Paz? Você vê hoje, Bruna, que falta espaço para a mulher na igreja? Hoje a gente vê que as mulheres, elas têm essa garra para lutar pela sua casa, que saem em busca de algo melhor, que saem para trabalhar, e mulheres que abraçam uma profissão, um mundo melhor para sua família. Ali, Ruth estava tentando restabelecer aquela casa. Hoje nós também temos mulheres guerreiras, como sempre tivemos. Hoje nós ganhamos mais espaços. Naquele tempo, Ruth precisava de um esposo, um amparo, porque elas eram viúvas. E viúvas sofriam vários preconceitos naquela época social. Ficava para elas difícil também a questão econômica. Mas hoje a mulher tem um grande espaço, e esse espaço foi dado por várias que nos antecederam e lutaram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Espaços melhores
para nós, para nossa família, para os nossos filhos e poder crescer aí na sociedade. Tendo aquela fidelidade que Ruth teve não só com sua sogra, que tornou a sua família, lutando mesmo pela sua casa. Exatamente, eu também acho isso. Porque os únicos espaços que a mulher não ocupa na igreja, porque primeiro que isso é milenar, desde a época de Jesus, nós entendemos, a igreja católica é muito obediente à palavra de Deus. A igreja católica se sustenta em 3 pilares, não um pilar isolado que é a palavra, a Bíblia, mas nós também temos o sagrado magistério da igreja e temos a sagrada tradição da igreja. E pela tradição da igreja, pelo sagrado magistério, mulheres não devem ser ordenadas com ministérios sacerdotais, ou pelo menos os ministérios sacerdotais específicos, que são os que eu disse, o episcopado, o primeiro, o segundo, que é o presbiteral, e a ordem dos diáconos. Somente nesse caso. Nos demais casos, a mulher está em todas as áreas da igreja. Por exemplo, a nossa coordenadora atual, você disse, a Marcelene Cristina, é a coordenadora da Renovação Carismática. Antes dela, a Ana Paula, que compõe os ministérios hoje da Renovação nas coordenações. São várias mulheres que estão aí coordenando ministérios, várias mulheres coordenando grupos de oração, nas comunidades paroquiais em geral, inclusive nos movimentos, como a Pascom mesmo, a coordenadora é mulher. Então tem uma atuação muito grande, uma liderança muito grande dentro da igreja. Isso desde a Bíblia, tempo de Cristo já. Quem organizava tudo, embora Jesus tinha os seus 12 apóstolos, que são os 12 pilares da igreja que a gente segue até hoje, mas naquele tempo a palavra diz que piedosas mulheres seguiam Jesus, e essas piedosas mulheres, elas sustentavam o caixa dos discípulos. Eles não trabalhavam mais. Pedro, Tiago e João deixou a pescaria, Mateus deixou sua banca de cobrador de impostos, Judas era político, deixaram. Paulo vai dizer, a maioria das pessoas que doavam, que ajudavam a manter o caixa dos apóstolos, eram mulheres. Inclusive, quem recebeu o apóstolo Paulo na Europa, quando ele veio começar a pregar o evangelho na Europa, foi uma mulher chamada Lídia. Ele que atravessou para Corinto, e ali Lídia que sustentou o ministério de Paulo. Ele começou a ser tecelão, que dava o sustento para ele, e foi morar em casa de Lídia. Depois, ele foi viver, ele teve como discípulo Priscila e Áquila. Áquila era o marido, Priscila a esposa, e foi por causa de Priscila, ela que convenceu Áquila a permitir que Paulo morasse na casa. Então, olha, durante toda a história da Bíblia, as mulheres têm uma influência descomunal. Sem elas, a igreja não chegaria onde a gente chegou hoje. E olha que eu acho uma coisa interessante. As mulheres na sociedade judaica eram quase um ser de segunda classe. Mesmo assim, pela sua luta, pela sua valentia, pela sua guerra, pela sua bravura, elas conseguiam se destacar. Você pegar a palavra de Deus mesmo, quem foram as primeiras pessoas que chegaram lá no túmulo de Jesus? A palavra fala de Maria Madalena, Maria de Cusa, Maria, mãe de Tiago, de João, e outras mulheres. Os homens não estavam lá. Então, foi as primeiras que Jesus se apresentou para elas. Então, veja, gente, vocês mulheres podem ficarem felizes, podem se alegrar. O espaço de vocês na igreja é garantido. A paróquia onde eu morava, a paróquia São Sebastião de Japim, as mulheres que ornamentavam a igreja em época de festa, festa do padroeiro, festa de Páscoa, festa de Natal, durante a Semana Santa toda, as mulheres que estavam à frente organizando tudo, é um carinho muito especial de Deus com as mulheres. Embora a sociedade hoje existe mais respeito, graças a Deus a gente sabe, muitas pessoas, gente, não tô falando aqui de feminismo não, viu? Tá aí, tem muita gente que defende, eu não defendo essa coisa de empoderamento feminino, no meu modo de ver, é algo que tá tentando colocar mulher contra homem, homem contra mulher, é uma ideologia que apareceu por aí, que tá tentando colocar pessoas contra pessoas, negro contra branco, rico contra pobre, mulher contra homem, e aquela confusão toda. Temos que caminhar juntos. A sociedade, nós homens dependemos de vocês mulheres, as mulheres dependem de nós homens. Além de Ruth, Bruno, a gente tem outras pessoas também na Bíblia que pode contar aí, que representa a alma feminina da igreja. Você lembra de mais mulheres ainda que a gente pega na palavra de Deus? Você consegue localizar mais alguma? Você acha que dá pra gente citar mais além de Ruth? Então vamos direcionar a nossa conversa para aquela que merece a maior estrela. Nós iniciamos aí, falamos de Ruth no Antigo Testamento, uma grande mulher, mas não poderíamos ficar sem falar de Maria, a mãe de Jesus. E a nossa mãe, nós católicos, a nossa mãe. Maria foi uma grande mulher e é para nós uma grande mulher, escolhida por Deus
desde o início da criação, como mãe de Jesus, nosso Salvador. Maria criou Jesus. Ela, naquele momento, foi escolhida, designada, mas ela ainda não havia passado ali pelo casamento com José. Maria mostrou a força dela como mulher, mostrou a força dela ao dizer sim. E se hoje nós temos um exemplo dentro da igreja de serviço, de amor a Deus, assumir o nosso lugar de serva, de filha de Deus, nós temos como espelho aí Maria, que é mãe de Jesus e também mãe de Deus, a nossa mãe. E sabe o que eu acho? Você falou de Maria aí. Claro que a gente poderia citar muitas outras mulheres, como Ana, mulher de Abraão, como Isabel mesmo, que foi uma pessoa fantástica, a senhora que foi mãe na velhice, como diz a Bíblia. Quando ela ficou grávida, ela tinha um marido que ficou mudo ao mesmo tempo, arrumou um monte de problema na vida com a gravidez dela. O exemplo de Maria é fantástico, porque ela não é a Maria dos católicos, como muita gente diz por aí. Maria é a Maria dos católicos. Não é a Maria dos católicos. É uma Maria que eu acho que ela serve de exemplo para a humanidade inteira. Porque, veja, tudo que a mulher hoje, tudo que a mulher tem hoje, eu creio que está representado em Maria também. Porque, olha só, quando fala de família, Maria cuidou da sua família. Ela deixou a pequena Nazaré para estar com seu marido. Foi lá para Belém, lugar distante. Lá teve o seu filho Jesus. E depois José, ela ficou um pouco de tempo ali em Belém, como diz a palavra, uma perseguição, a matança de menores. Aí José pega Maria e foge, não para outra cidade, foge para um outro país. Imagina só, ela saiu do lugar dela para proteger a família de Nazaré para Belém, de Belém para o Egito, um lugar distante, um lugar de pessoas pagãs, e ficou lá muito tempo. Para quê? Para cuidar da família. Mas Maria não é aquela que cuidou só da família dela. Quando a gente pega o Evangelho de São João, por exemplo, Maria estava ali numa festa com os discípulos de Jesus e outras pessoas ali. Ela preocupou com a família dos outros. Ali, João, Jesus está acabando o vinho deles. Ela percebeu de que estava acabando o vinho, que o casamento estava começando errado, já estava ali uma bagunça. E ela foi logo e já percebeu, eu cuido da minha família, mas também preciso cuidar da família dos outros. Além disso, uma outra preocupação, quando ela vai ver o seu filho Jesus, vai com José, voltando para sua cidade natal. Jesus estava com 12 anos, ela percebe que Jesus não estava ali e voltou ali para encontrar Jesus, mas ela não só encontrou Jesus, ela dá para nós um outro exemplo, porque quando ela chegou lá, viu Jesus entre os autores da lei, ela logo de cara ela pensou assim, Jesus, que isso que você fez conosco? Tá todo mundo aqui preocupado com você. Mas quando ele abriu a boca e disse para ela assim, olha, eu preciso cuidar das coisas do meu pai, ela se aquietou. Maria mostrou também o quê? Humildade. Ele tem algo para ensinar, e não é só para minha casa, ensinar para a humanidade. Ela começou a perceber ali um diferencial no filho, e esse filho ela viu, não é meu, esse filho é para os outros. Ou seja, eu aprendo ali humildade de Maria, eu aprendo o desprendimento de Maria. Ela não preocupou em ter posse de nada, ela preocupou com outras pessoas. Se a gente for citar exemplo dela aqui, os 4 evangelistas é a única passagem bíblica, a paixão de Cristo, que está narrada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João contam esse fato. E João traz um detalhe que os outros não trazem. Maria estava de pé diante da cruz, né? Ou seja, ela viu o sofrimento do filho, mas ela sabia que a missão dela era doar, entregar o seu filho para a humanidade. Então ela permaneceu de pé diante da cruz. Ela não ficou cabisbaixa, caída, sofrendo, mas ela aguentou a dor. Jesus viu ali o quão é importante a mãe dele, que ele quis que ela fosse mais mãe da humanidade do que dele. Que ele fala no final, olha, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Agora sim, vem na Bíblia falando que Jesus está dizendo de Maria só de mulher. Mas agora ele fala que ela é mãe. Por quê? Porque ele está dando ela para a humanidade. Da humanidade, sim, você é mãe. E aí, mas ali ele falou, foi de João, o discípulo. Naquele momento, a Bíblia não dá nome a João. Ela fala o discípulo amado. E quem é o discípulo amado? Eu e você. Jesus estava dando Maria para ser a mãe do discípulo amado. O discípulo amado sou eu. Posso colocar Bruna, outras pessoas, você que está ouvindo nós agora. Por isso, gente, a Igreja Católica é muito sábia quando determinou que Maria é a mãe de Deus e nossa. É a mãe de Deus e mãe dos homens. É a mulher por excelência. Então, olha, toda mulher, aqui eu não estou dizendo para católico, não estou dizendo para evangélico, toda mulher deveria espelhar em Maria. Poucos versículos na Bíblia narram sobre Maria, mas
os poucos que narram sobre a história de Maria traz muita coisa para nos ensinar. Traz muita beleza do ser que é Maria. Exatamente, a coisa maravilhosa. Humildade, simplicidade, sabedoria, garra, alegria, né? Quem diria uma mulher andar tantos quilômetros em tanta dificuldade para chegar em casa de Isabel e chegando lá soltar um cântico tão maravilhoso como a Magnífica que nós conhecemos hoje e ser tão forte a ponto de ver o seu filho sendo crucificado, morto na cruz, mas que sabendo daquele propósito, sabendo tudo que iria acontecer, designado por Deus e que ele ia ali enfrentar a morte, ressuscitar, mas vendo todo aquele sofrimento ainda permaneceu de pé frente à cruz. É o exemplo que nós mulheres devemos seguir em nossas vidas, porque se nós seguirmos o exemplo de Maria, além de todas as outras mulheres brilhantes da Bíblia, da história bíblica, seguimos principalmente de Maria, nós teríamos aí vidas melhores, famílias melhores, matrimônios melhores, momentos melhores em nossas vidas, porque nós daríamos espaço não ao egoísmo, não ao orgulho, não ao falar mais alto ou não aceitar, mas à humildade, à simplicidade, o amor, o carinho, ao olhar diferenciado sendo lançado sobre o outro, né? Olhar a necessidade que o outro tem enfrentado, assim como ela olhou naquele momento quando João narrou nas bodas de Caná a falta do vinho. Então, Maria, sendo nosso grande exemplo, seremos mulheres melhores, mulheres realmente ali diante do propósito de Deus. Como Clemilson disse, não só falando para católicos ou evangélicos, falando para todas nós mulheres, Maria é sim e sempre será um grande exemplo de mulher, de mãe, de esposa. Quando eu falo que Maria é mãe de católicos e de evangélicos, não é exemplo só para católicos e evangélicos, eu falo que ela é para todos. Por quê? Vamos colocar uma profissional, por exemplo. Uma pessoa, para ter sucesso na sua profissão, o que ela precisa? Disciplina. Ela tem que ter obediência, porque ela precisa obedecer às regras que aquela empresa exige. Ela não pode fazer algo que esteja fora dali. E Maria, disciplina era o forte de Maria. Obediência era o segundo nome de Maria. Então, coisas que uma pessoa profissional precisa. Não você que é profissional, quer ter sucesso na sua empresa. Você, mulher que abriu sua empresa de roupas aí. Você que abriu o seu salão de beleza. Tenha Maria como exemplo. Obedeça. Mesmo que você não entenda no primeiro momento. Obedeça. Mas você imagina uma mulher, mãe já, tinha dado a vida por Jesus desde o princípio. Gente, uma mulher para aceitar. Veja, o anjo foi na casa dela. Maria tinha mais ou menos 13 a 14 anos. Tirou aquela mulher de casa. Ela tinha um monte de ideias para o futuro e ela renunciou toda a sua vida para cuidar de Jesus. Aí, quando aquele bendito daquele menino chega nos 12 anos e fala com a mãe, eu tenho que cuidar da coisa do meu pai, o que eu tenho contigo? Ficou em silêncio, observava tudo e com alegria. Como que eu quase morri por causa dele, eu tive que fugir do país por causa dele, agora a gente falar um negócio desse comigo? Ela poderia muito bem falar assim, mas ela sabia que tinha um propósito ali, ela foi obediente, ela foi disciplinada. Então, se você, mulher, quer ter sucesso na sua vida empresarial, matrimonial, profissional, tenha obediência, tenha disciplina e uma outra coisa, calma, paciência. Maria teve tudo isso, olha só. É ou não é um grande exemplo? Essas características que eu citei aqui não são características para católicos só não. Características para a sociedade, do viver bem em sociedade, obediência às leis, às regras. Maria estava em Nazaré, José tinha que fazer um recenseamento obrigatório imposto pelo imperador, e ela então, sabendo disso, deslocou grávida nos dias de ganhar menino, nos dias de dar luz. Para quê? Para obedecer às leis daquele país. Isso também é um grande exemplo a ser seguido. Maria fala, minha alma engrandece, Senhor, meu espírito exulta em Deus e meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Um pedacinho aí, Cântico de Maria, que ela exaltou ali o nome do Senhor, né? Ela estava grávida. Ela diz, o Senhor exaltou a pequenez dela. E muitas vezes nós não nos achamos capacitadas o suficiente para assumir os lugares aos quais nós somos vocacionados, tanto na nossa vida profissional, mas também na nossa vida de igreja. O Senhor, Ele tem nos capacitado. Ele olha para a nossa pequenez e Ele nos incumbe de... Cabe a nós dizermos, sim, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Sim, Senhor, eis aqui a Bruna, eis aqui você, né, que está escutando aí do Dia Internacional da Mulher. Todas nós temos uma missão individual particular e muitas vezes nós nos achamos incapazes, pequenas, assim como Maria disse, né, o Senhor olhou para a humilhação
usando sua serva. O Senhor também olha para nossa pequenez, para nossa individualidade, para nossas incapacidades. Colocamos frente a todos os nossos projetos pessoais, os sonhos do nosso coração. Ele nos levanta, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona. Se nós formos como Maria, enfrentarmos as adversidades, as dificuldades, todas as muralhas, todos os problemas que nós vemos pela frente, e se com sabedoria e intimidade a Deus, exaltarmos o nome dele acima de tudo, não negar o propósito dele que ele tem para nós, iremos sim conquistar o lugar que a nós é de direito, que foi por ele nos dado. Filha como esposa, o nosso lugar como mãe, o nosso lugar como profissional, também o nosso lugar como empreendedora de um negócio, como uma mulher que se destaca, não só vista como uma dona de casa, como uma simples mulher nem que faz os trabalhos diários, mas como alguém que lidera um lugar, como a gente falou, as mulheres estão como liderança nas igrejas, como mulher que encabeça novas ideias, como mulher que dirige um povo, uma nação. Nós temos aí agora presidentes que são mulheres, temos deputadas, vereadoras mulheres, conquistados com garra, com força. Eu digo mais uma vez, se nós seguirmos o exemplo de Maria, nossa pequenez será dada um lugar aí de uma vitória grandiosa, de uma conquista grandiosa, porque Deus, acima de tudo, Ele nos honra mesmo na frente das adversidades e mesmo que muitos lancem olhares para nós, dizendo que não somos capazes. Muitas vezes as pessoas olham, essa mulher não é capaz de assumir esse cargo porque ela não pode liderar como um homem, ou ela não pode gerir esse local porque ela não tem essa capacidade, porque esse trabalho é brutal. Hoje, como nós vemos muito mulheres dirigindo ônibus, quantas vezes você já viu uma mulher que dirigisse um ônibus, que trabalhasse para uma aviação aí de transporte, uma mulher que estivesse à frente de um negócio, engenheiros tomam conta, de uma empreitada aí, tem vários peões e aí uma mulher lá encabeçando aquele negócio, muitas vezes franzininha, pequenininha, mas com todo o conhecimento e com toda a garra necessária para que possa coordenar aquela multidão de homens naquela obra e, além de tudo isso, conseguir comandar em casa e na igreja, em vários locais, fazendo aí esse malabarismo, não deixando cair nenhuma parte aí desse malabar no chão. Essa é a mulher. Damos exemplos de mulher na política, deputada, senadora, mulheres empresárias, empreendedoras, mulheres... Agora, tem uma categoria de mulher que pode achar, mas então pra mim não me representa, que eu nunca cheguei nada disso, eu sou só a empregada doméstica. Maria representa, porque ela vai dizer, olha, Deus olhou para a humildade da sua serva, se colocou como empregada, como escrava. Lá no comecinho de Lucas, ele vai dizer, eis aqui a serva do Senhor. Então ela colocou na condição de uma mulher líder, lá em cima, mas também se colocou na condição de uma mulher empregada, de uma mulher simples, de uma mulher escrava, de uma mulher de casa, doméstica. Então, a representação de todas as mulheres, da liderança em geral. E aí, eu quero encerrar dizendo para os homens, não tenha medo de seguir o exemplo de Maria. José, ele trouxe Maria para sua casa, ele respeitou Maria. Homem, respeite a sua mulher, respeite a mulher que você tem na sua casa. Essa cultura de homem coloca que ainda trai, que ainda deixa a mulher em casa para fazer as coisas de casa, só ele que sai, de levar vantagem em tudo. Está na hora de acabar com isso. José, ele assumiu Maria como esposa, ele não precisava fazer isso. Grávida do Espírito Santo, e a partir dela ficou 3 meses fora. Quando ela voltou de barriga. José não entendeu nada. Imagina, essa mulher ficou 3 meses fora, agora volta barriguda para cá, eu tô fora. Maria poderia ser apedrejada naquele momento e morta. Só que José, o homem, assumiu Maria, não é minha, o filho é meu. Ele então assumiu a bronca, porque quem poderia ser julgado pela sociedade é ele. Você é um safado, você fez algo indevido com a mulher antes de estar casado com ela. Mas ele assumiu, porque ele sabia quem era a mulher que ele estava com ela, respeitou Maria. Então, se José cuidou de Maria como mulher, João cuide de Maria como a sua mãe. Então veja, respeitem a Maria, respeitem a sua mulher nesses dois sentidos, como filhos, como mãe, como dona de casa, como empresária, em todas as áreas. Mas homem, cuide daquilo que Deus te deu, essa beleza que você tem na sua casa hoje. É para os homens também. O Dia Internacional da Mulher, Bruna e Vinícius, e você que está nesse podcast, não é para que a mulher
seja exaltada, mas é para que a sociedade faça uma reflexão a respeito das mulheres que o cercam. Que eu, Clemilson, faça uma reflexão a respeito da esposa que eu tenho na minha casa, da filha que eu tenho na minha casa. Esse nosso primeiro podcast, que foi maravilhoso, esse bate-papo aqui entre nós e com você aí, ouvinte, falando sobre as mulheres. Cada uma dessas mulheres que sintam-se homenageadas, abraçadas por nós aqui nesse dia. E é isso aí, uma vez por mês nós estaremos conversando um pouquinho com vocês, batendo esse papo gostoso, descontraído aí, falando um pouquinho do pensamento carismático, católico. Pois é, só para encerrar, eu quero agradecer a todos que estão conosco. Vamos para o espaço. Qual é o assunto que você quer que nós abordemos nos próximos podcasts? Pode dar aquela ideia também aí, de repente Semana Santa, Paixão de Cristo, depois tem vários outros temas que a gente abordar. A gente trazer pessoas especialistas para conversar conosco também sobre esse papo legal da igreja. Tudo que nós colocarmos na sociedade podemos inserir para dentro da igreja. Vamos bater esse papo com muita clareza, com muita transparência. Esse podcast, lembrando mais uma vez, a coordenação do Grupo de Oração Rainha da Paz, que é um grupo que reúne toda segunda-feira aqui em Caratinga, ali no bairro Santo Antônio, às 19h45. Então você pode nos visitar lá, mas a gente tem projetos muito mais audaciosos, muito mais ousados para tentar abranger a nossa diocese, e nós queremos muito contar com sua participação também para nos ajudar a fazer isso daqui. E, no mais, agradecer a sua participação, agradecer se você concordou ou discordou. Fique à vontade, né? É democrático isso aqui, você pode colocar seu ponto de vista também. Fale conosco para que nós possamos aprimorar ainda mais, não é isso? Da minha parte, eu me despeço a todos com muita alegria. Grande abraço a todos, um abraço, Bruna. Abraço a todos, tchau, tchau. Isso aí, gente. Se valeu o cafezinho carismático, curta, compartilhe. Um abraço. Salve Maria. Salve Maria.